Você já acordou em um lugar onde ninguém te quer? Onde o único som que escuta é o vazio dentro de você, gritando mais alto do que qualquer voz? Quando você é criança e sua própria mãe escolhe abandoná-la, algo morre dentro de você. Não apenas esperança, morre a certeza de que você merece ser amado. Clara acordava assim todos os dias, em um orfanato cinzento, onde as paredes cheiravam a desesperação. Ela vivia uma vida que muitos nem conseguem imaginar. Ninguém a queria, ninguém a escolhia. E pior que a rejeição das pessoas era a certeza silenciosa de que talvez nunca houvesse lugar para ela neste mundo. Mas existe um momento na vida onde você percebe que a dor que você carrega não é o final da sua história, é apenas o começo. Esse momento veio para Clara quando ela encontrou Fogo, um cavalo selvagem, indomável, violento, rejeitado, tudo aquilo que Clara era por dentro. E enquanto ela lutava para dominar aquele animal furioso, ela não sabia que estava verdadeiramente tentando dominar a si mesma, sua raiva, seu medo, seu próprio abandono. O que aconteceu nos meses seguintes foi algo que ninguém esperava. Clara não apenas treinou o cavalo mais perigoso da região, ela se transformou. E essa transformação a levou de uma menina invisível, sem esperança, sem valor aparente, para uma mulher que mudaria a vida de milhares de pessoas. De alguém que não tinha nada, para alguém que se tornou milionária, ajudando outros que também foram rejeitados. Sua história não é apenas sobre domar um cavalo, é sobre reconhecer que o que você sofreu, a rejeição que você carregou, o abandono que quase a destruiu, tudo isso pode ser transformado em poder genuíno, em propósito real, em uma vida que importa para muitas pessoas. Se você já se sentiu invisível, se você já foi rejeitado, se você acredita que seu passado define seu futuro, então você precisa conhecer essa história, porque Clara é a prova viva de que não importa onde você começou, o que importa é para onde você escolhe ir. Então vem comigo, vem conhecer como uma menina abandonada pela mãe conquistou o respeito de uma região inteira, dominou o cavalo selvagem mais perigoso que existe e se tornou milionária mudando vidas. Sua transformação começa agora, um campo aberto, poeira no ar e uma menina enfrentando a morte. Seus pés descalços tocam a terra árida, enquanto 2 toneladas de puro instinto selvagem disparam em sua direção. O cavalo não está brincando. Seus olhos vermelhos de fúria, suas narinas dilatadas, sua crina ao vento como chamas de um incêndio incontrolável. Ele corre direto para ela. Clara vê a morte chegando, mas ela não corre. No último segundo, ela se move com uma precisão que desafia toda a lógica. O cavalo passa por poucos centímetros de seu corpo, tanto que o vento da sua passagem a derruba contra o solo. Poeira cobre tudo, e por um momento há silêncio absoluto. Clara respira pesado no chão. Seu coração bate tão forte que parece que vai explodir no peito, mas seus olhos permanecem fixos no cavalo, que agora está a alguns metros de distância, ofegante, furioso, pronto para atacar novamente. E sabe o que ela faz? Ela se levanta, lentamente, dolorosamente, com cada fibra do seu corpo gritando para que ela desista, para que ela saia daquele campo e nunca volte. Mas Clara levanta, limpa o pó de suas roupas rasgadas e olha direto para os olhos daquele animal selvagem que todos na região chamam de indomável. Mais uma vez, ela sussurra para si mesma, porque Clara não sabe desistir. Ou melhor, ela aprendeu desde muito cedo que desistir não é uma opção quando você não tem nada a perder. Atenção! Se você quer conhecer a história completa de como uma menina abandonada se tornou a maior treinadora de cavalos selvagens e milionária em sua região, você precisa curtir este vídeo e se inscrever no canal. Compartilhe esta história com seus amigos também, porque histórias como essa precisam ser conhecidas.
Vamos voltar à história. Você pode estar se perguntando, quem é essa garota louca o suficiente para se aproximar de um animal considerado uma ameaça até mesmo para os homens mais experientes? Por que ela está aqui? O que ela está tentando provar? A resposta para essas perguntas está escondida em um passado repleto de dor, solidão e abandono. Porque antes de tudo isso, antes de estar neste campo, enfrentando o cavalo selvagem mais perigoso de toda a região, Clara era apenas uma menina desejada por ninguém. Uma criança que acordava a cada manhã em um orfanato frio e cinzento, perguntando a si mesma por que sua mãe a havia deixado para trás. Porque ela não era suficientemente boa para ser amada. Mas não vamos pular para o final da história. Não ainda. Precisamos voltar ao começo. Precisamos entender quem é Clara, de verdade. Precisamos compreender o peso que ela carrega nos ombros, o vazio que ecoa no seu peito e como um animal selvagem se tornou a chave para transformar sua vida em uma história que ninguém nunca esqueceria. Porque o que Clara descobriu naquele campo, o que ela aprendeu ao enfrentar dia após dia aquele cavalo que rejeitava o contato de qualquer ser humano, foi algo muito mais valioso do que a maioria das pessoas acumula em uma vida inteira. Ela descobriu a si mesma. 23 anos antes daquele dia no campo, em uma noite fria de novembro, um bebê chorava sozinho em um cesto de vime deixado na porta do orfanato Santa Maria. Não havia nota. Não havia nenhuma mensagem escrita. Não havia nenhuma explicação que tornasse aquele momento menos devastador. Apenas uma criança, chorando sozinha, esperando por alguém que nunca viria. Esse bebê era Clara. As freiras que encontraram o cesto àquela noite fizeram o que puderam. Elas a alimentaram, a vestiram, lhe deram um nome, mas o que elas não conseguiam dar era o que mais importava: uma mãe, um lar, o sentimento de pertencimento que cada criança merecia. Clara cresceu entre paredes de pedra cinza, em um edifício que cheirava a mofo e desespero. As janelas eram barradas, as portas pesadas, o ar denso e sufocante. Era um lugar onde crianças sem famílias esperavam por milagres que nunca chegavam. Cada dia era igual ao anterior. Acordava ao som de um sino tocando às 6 da manhã. Tomava banho em água gelada. Comia papinha insossa no refeitório com outros 50 órfãos. E esperava. Sempre esperava. Esperava pela irmã Joana, que era mais gentil que as outras. Esperava pela hora da aula, onde pelo menos seus pensamentos podiam viajar para lugares longe dali. E esperava, acima de tudo, por aquela porta que nunca se abria para ela. A porta pela qual uma mãe entraria e diria: "Vim buscar minha filha." Mas essa porta nunca se abria. Quando Clara tinha 5 anos, uma família chegou ao orfanato procurando por uma criança. Ela se aproximou, seus olhos esperançosos, seu coração acelerado. Talvez fosse dessa vez. Talvez fossem vir buscá-la. Mas a família escolheu outro menino, mais novo, mais alegre, sem os sinais de melancolia que já marcavam o rosto de Clara. Aos 8 anos, ela parou de esperar pela porta. Aos 10 anos, ela parou de sonhar. Mas aos 12 anos, algo mudou. Foi quando a irmã Joana a levou para o estábulo do orfanato, um lugar que Clara nunca havia visto antes. Um espaço fora do prédio principal, onde o ar era diferente, mais puro, mais vivo. Lá estavam eles, cavalos, 4 animais majestosos, cada um com sua própria personalidade, sua própria história. O primeiro era Vento, um cavalo marrom, claro, com uma mancha branca na testa. O segundo era Tempestade, escuro como a noite, com um temperamento para combinar. O terceiro era Cigana, uma égua castanha com olhos dóceis. E o quarto era um potro jovem chamado Esperança. A irmã Joana a deixou sozinha com eles por apenas alguns minutos, mas aqueles minutos mudaram tudo. Clara aproximou-se lentamente de Cigana.
O animal a observava com curiosidade, sua cabeça pendendo para o lado, e quando os olhos de Clara encontraram os olhos daquele cavalo, algo aconteceu que ninguém conseguiu explicar depois. Foi como se duas almas solitárias finalmente se reconhecessem. Clara estendeu a mão, tremendo. Cigana expirou suavemente, seu hálito morno tocando a pele da menina. E então, o cavalo apoiou seu focinho na palma da mão de Clara. Naquele momento, pela primeira vez em 12 anos, Clara sentiu que era amada. Não importava se era um animal. Não importava se era irracional. Naquele estábulo, no silêncio compartilhado entre uma menina abandonada e um cavalo preso, Clara descobriu que havia algo no mundo capaz de aceitá-la. Algo que não a julgava, não a rejeitava, não a abandonava. A partir daquele dia, Clara passou toda a hora livre que tinha com os cavalos. A irmã Joana viu o brilho retornar aos olhos da menina, o sorriso voltar ao seu rosto e permitiu que ela cuidasse deles. Era como se os cavalos a salvassem a cada dia. Cada carícia, cada momento compartilhado era um antídoto contra o veneno da solidão que corria em suas veias. Ela aprendia sobre eles, estudava seu comportamento, entendia seus medos, suas necessidades, suas alegrias, e neles ela se encontrava. Os cavalos não perguntavam por que sua mãe a havia deixado. Não lhe pediam que sorrisse quando estava triste. Não lhe diziam para ser mais forte ou parar de reclamar. Eles simplesmente a aceitavam. E nessa aceitação, Clara encontrou uma razão para continuar. Mas tudo muda quando você cresce. Aos 17 anos, Clara precisou deixar o orfanato. As regras eram claras. Com essa idade, você não era mais bem-vindo. Precisava partir e encontrar seu caminho no mundo, sozinha. A irmã Joana chorou ao se despedir dela. Ofereceu recomendações, tentou ajudar como pôde. Mas a realidade era dura. Clara não tinha família, não tinha qualificações formais, não tinha nada além de um coração quebrado e um conhecimento profundo sobre cavalos. Ela conseguiu um trabalho em uma fazenda local, cuidando de animais e realizando trabalhos pesados. O salário era miserável, a vida solitária. Mas havia cavalos ao seu redor, e isso era suficiente para que Clara continuasse lutando todos os dias. Anos se passaram dessa forma. Clara nunca teve um amigo próximo. Nunca experimentou o amor romântico. Nunca teve um lugar verdadeiramente seu. Sua existência era marcada por uma busca silenciosa por pertencimento, por um lugar onde finalmente pudesse sentir que era bem-vinda. E foi nessa busca que ela conheceu o fogo. Era um sábado de verão quando Clara o viu pela primeira vez. Ela estava retornando para casa após trabalhar na fazenda, andando pela trilha que cortava o campo aberto. O sol estava se pondo, pintando o céu em tons de laranja e roxo, quando escutou algo que a fez parar. Um relincho. Mas não era um relincho comum. Era um grito. Um chamado selvagem e poderoso que ecoava pela paisagem. Era o som de um animal em agonia, em fúria, em resistência contra algo que o havia capturado. Clara seguiu o som. Atravessou o campo, caminhando por entre arbustos e pedras, até chegar a um curral improvisado onde um cavalo negro estava preso. Era a criatura mais espetacular que Clara havia visto em sua vida. Seu corpo era musculoso, definido, potente. Sua crina era longa e selvagem, fluindo ao vento como líquido escuro. Seus olhos queimavam com uma fúria que parecia quase humana. E seus cascos golpeavam o solo repetidamente, como se estivesse tentando destruir tudo ao seu redor. Um homem idoso estava próximo ao curral, segurando uma corda. Seu rosto estava machucado, seus ombros cansados. "Esse cavalo é impossível", disse ele quando viu Clara se aproximar. "Virou selvagem, ninguém consegue controlá-lo. Já tentei tudo, chicotes, cordas, força bruta. Ele não obedece a nada. Ninguém o quer." Clara aproximou-se mais perto do curral e o cavalo logo notou sua presença.
Seus olhos, antes focados na fúria, se fixaram nela. Ele se moveu lentamente em sua direção, seu corpo todo tenso, como se fosse avaliar essa nova presença. "Qual é o nome dele?" perguntou Clara, sua voz calma, quase sussurrada. "Fogo", respondeu o homem, "porque ele queima tudo e todos que tentam se aproximar." Clara ouviu o nome e sentiu algo estranho em seu peito. Fogo. Um animal selvagem, incontrolável, queimando de raiva por sua prisão. De repente, Clara não estava mais vendo um cavalo problema. Estava vendo a si mesma refletida naquele animal. "Quanto você quer por ele?" perguntou Clara. O homem riu, um som amargo e cansado. "Você está falando sério? Ninguém o quer. Você pode levá-lo se quiser, mas aviso, ele vai machucá-la. Pode até matá-la se você for bravo o suficiente para se aproximar." Clara não respondeu. Ela apenas olhou para Fogo, e Fogo olhou de volta. Naquele momento, uma decisão silenciosa foi tomada, uma decisão que mudaria tudo. Clara aceitou o cavalo. Não tinha recursos para isso, não tinha experiência em treinar animais selvagens. Não tinha nada além de uma convicção profunda de que, de alguma forma, essa criatura selvagem era exatamente o que ela precisava. Ela construiu um abrigo improvisado nas redondezas, um lugar onde Fogo pudesse ficar, e começou a visitá-lo todos os dias após trabalhar na fazenda. No início, Fogo a atacava. Suas investidas eram furiosas, suas tentativas de machucá-la eram reais e assustadoras. Clara era derrubada, caía no chão, sentia o pânico gelado da morte bater à sua porta. Mas ela voltava. Todos os dias, ela voltava, porque Clara havia reconhecido em Fogo um espelho de sua própria alma. Um animal selvagem, abandonado, furioso, vivendo de forma isolada porque o mundo o havia rejeitado. E ela sabia profundamente que se conseguisse alcançar Fogo, se conseguisse estabelecer uma conexão genuína com ele, talvez então ela também pudesse se encontrar. Os primeiros 30 dias foram um inferno. Cada manhã, Clara acordava com os músculos doloridos. Cada noite, ela dormia sobre o chão frio, perto do abrigo improvisado onde Fogo ficava preso. Seus corpos estavam em uma batalha constante pela supremacia, pela confiança, pelo direito de estar próximo. Fogo começava a cada dia com agressividade pura. Ele disparava contra Clara com toda a sua força, tentando derrubá-la, machucá-la, forçá-la a sair de seu espaço. E Clara, por sua vez, tentava estabelecer contato, tentava acalmá-lo, tentava fazer com que ele entendesse que ela não era uma ameaça. No 7º dia, Fogo conseguiu acertá-la com um casco na região das costelas. Clara caiu no chão, ofegante, sentindo como se seu pulmão tivesse sido esmagado. Ela ficou deitada ali, pensando que talvez o homem estivesse certo, talvez ela fosse insana. Talvez isso fosse realmente uma luta sem esperança. Ela pensou em voltar para a fazenda, em esquecer aquele cavalo selvagem, em continuar com sua vida miserável, mas ao menos segura. Mas então, enquanto estava deitada no chão, sentindo a dor aguda em seu corpo, Clara começou a chorar. E não eram lágrimas de desistência, eram lágrimas de raiva. Raiva contra a vida que havia abandonado, raiva contra a mãe que não a quis, raiva contra um mundo inteiro que havia rejeitado desde o dia em que nasceu. E naquela raiva, ela encontrou força. Clara se levantou. Seus movimentos eram lentos, cada respiração era uma provação de sobrevivência. Mas ela se levantou. E olhou nos olhos de Fogo com um desafio que o cavalo compreendeu claramente. "Você quer lutar?" Ela sussurrou com a voz rouca de dor. "Então vamos lutar." Nos dias seguintes, Clara começou a experimentar diferentes técnicas. Ela tentava se aproximar usando comida. Fogo simplesmente a rejeitava, às vezes até derrubava a comida no chão com raiva.
Ela tentava usar cordas, pensando que se conseguisse colocar uma corda em seu pescoço, poderia ganhar controle. Fogo se contorcia e se agitava tão violentamente que quase se enforcava. Ela tentava imitações que via em filmes, técnicas que aprendia em conversas casuais com outros fazendeiros. Nada funcionava. Absolutamente nada. Com cada falha, a frustração crescia em Clara. Mas também crescia algo mais. Uma obsessão silenciosa. Uma determinação que queimava dentro dela como um fogo imparável. Porque Clara começava a compreender que esse era o seu propósito. Isso não era apenas sobre domar um cavalo selvagem. Isso era sobre provar a si mesma que ela tinha valor. Que ela podia conseguir algo que ninguém mais havia conseguido. Aos 40 dias, Clara sofreu uma queda que quase a matou. Fogo havia lançado-se contra ela com toda a fúria que possuía. Ela tentou se esquivar, mas não foi rápida o suficiente. Seu corpo foi disparado para o ar, atingindo uma pedra afiada. Seu ombro esquerdo se deslocou, suas costelas sofreram rachaduras. O grito de dor que saiu da boca de Clara ecoou pela paisagem. Ela ficou inconsciente por alguns minutos. Quando acordou, Fogo estava ao seu lado, não atacando, apenas observando. Como se, por um breve momento, o instinto selvagem do cavalo tivesse cedido lugar a algo diferente. A algo que reconhecia o sofrimento em outro ser. Clara permaneceu ali durante horas. Fogo não a machucou novamente. Ele apenas ficou perto dela. E naquela proximidade involuntária, algo se transformou. Não era tudo. Não era uma solução mágica, mas era uma abertura, uma brecha na armadura de fúria que Fogo havia construído ao seu redor. Quando Clara conseguiu se mover novamente, ela fez algo diferente. Em vez de tentar dominar Fogo através da força ou de técnicas, ela simplesmente se sentou perto dele e esperou. Dia após dia, ela se sentava ao lado do curral, cuidando de suas próprias feridas enquanto Fogo a observava. Ela começou a falar com o cavalo. Não há instruções, não há ordens, apenas conversas. Histórias de seu passado. Confissões de suas dores, sussurros de seus sonhos. E lentamente, imperceptivelmente, algo mudou. Fogo parou de atacar quando Clara se aproximava. Ele ainda era desconfiado, ainda era selvagem, mas não mais furioso quando via seu rosto. Os olhos do cavalo começaram a mudar de expressão quando ela se aproximava. No 60º dia, Clara estava sentada embaixo de uma árvore próxima ao curral, cuidando de suas feridas. Seu ombro ainda doía. Suas costelas ainda protestavam a cada respiração profunda. Seu coração ainda carregava o peso de cada fracasso repetido. Ela olhou para Fogo, que estava deitado no chão, descansando, e perguntou a si mesma: por que estou fazendo isso? A pergunta não era ociosa, era real. Era a questão que havia sido sussurrada por cada vizinho que a criticava. A questão que pairava no ar sempre que ela retornava machucada da tentativa de treinar aquele animal impossível. Por que não desistir? Por que não aceitar que algumas coisas estão além do que uma pessoa pode alcançar? Mas enquanto fazia essa pergunta, Clara percebeu algo profundo. Ela não estava tentando domar Fogo para o mundo. Não havia multidão assistindo. Não havia oferecimento de dinheiro. Não havia qualquer recompensa externa. Ela estava tentando domar Fogo porque Fogo era ela. Naquele animal selvagem, furioso, rejeitado e isolado, Clara via seu próprio reflexo. E compreendeu, naquele momento de clareza absoluta, que todos os seus esforços não eram verdadeiramente sobre o cavalo. Eram sobre ela mesma. Ela estava tentando domar sua própria fera interna. A raiva que a consumia, a dor que a definia, o trauma de ser abandonada que havia moldado cada aspecto de sua vida. E se ela conseguisse alcançar Fogo, não através da força, mas através da compreensão. Se conseguisse estabelecer uma conexão genuína com o animal,
não como dominadora e dominado, mas como dois seres solitários que se reconhecem. Então talvez ela pudesse finalmente se perdoar, talvez pudesse finalmente aceitar a si mesma. Clara se levantou. Seus movimentos agora eram diferentes. Não havia urgência, não havia desespero, havia apenas aceitação. Ela caminhou lentamente em direção a Fogo. O cavalo levantou a cabeça, observando-a com atenção. Pela primeira vez, Clara não tentou forçar nada. Ela simplesmente se sentou ao lado dele. Não tentou tocá-lo, não tentou colocar uma corda em seu pescoço. Ela apenas se sentou no pó, respirando o mesmo ar que ele respirava. Você está assustado, sussurrou Clara para Fogo. Assim como eu. Você foi aprisionado, rejeitado, tratado como se fosse um problema a ser resolvido. Assim como eu. Você construiu essas paredes de fúria porque ninguém nunca te mostrou gentileza real. Assim como aconteceu comigo. Fogo a observava, suas orelhas se movendo sutilmente, como se pudesse entender cada palavra. Mas estou aqui agora, continuou Clara. Não para te dominar, para te compreender. Porque você não é um problema. Você é uma criatura magnífica que apenas aprendeu, desde muito cedo, que o mundo não é seguro, que a confiança resulta em dor, que ficar sozinho é mais seguro do que se abrir. Clara respirou fundo. E eu compreendo isso melhor do que qualquer pessoa neste planeta. Fogo se moveu lentamente. Sua cabeça se aproximou de Clara, e pela primeira vez desde que se conheciam, o cavalo descansou sua cabeça contra o ombro dela. Clara chorou, não de dor física, de libertação, porque naquele momento, quando um animal selvagem finalmente confiou nela, Clara compreendeu que ela havia confiado nele primeiro, que havia permitido que suas defesas caíssem, que havia se tornado vulnerável. E a vulnerabilidade não a havia destruído, a vulnerabilidade a havia salvado. Nos dias seguintes, tudo mudou rapidamente. Fogo deixou Clara aproximar mais. Deixou-a tocar seu pescoço, sua crina, seu corpo. Deixou-a colocar uma corda em seu pescoço, não como um ato de dominação, mas como um símbolo de uma ligação baseada em confiança mútua. Clara ensinava, mas também aprendia. Fogo recuava, mas também se oferecia. Era um processo de negociação silenciosa, um acordo tácito entre dois seres que finalmente se compreendiam. E pela primeira vez em sua vida, Clara entendeu que a verdadeira força não vinha da dominação, vinha da conexão, vinha da capacidade de olhar para outra criatura, ver sua dor e dizer: eu entendo, e você não está sozinho. 3 meses após aquele primeiro encontro, Clara estava trabalhando com Fogo em uma rotina diária. Ela o alimentava, o exercitava e passava horas em sua companhia. O cavalo havia se transformado completamente. Seu comportamento selvagem tinha sido substituído por uma confiança calma e uma obediência que surgia da escolha, não da coerção. Foi quando um homem apareceu. Seu nome era Marcos Henrique. Era um treinador de cavalos renomado que havia ganho prêmios em competições de toda a região. Ele havia ouvido falar sobre uma menina que estava adestramento, o cavalo selvagem mais temido da região, e sua curiosidade o havia levado até o local. Quando viu Clara trabalhando com Fogo, realizando movimentos complexos, fazendo o cavalo responder a seus comandos sutis, Marcos ficou em silêncio por um longo tempo. Impressionante, ele finalmente disse. Como você conseguiu fazer isso? Clara não respondeu imediatamente. Como poderia explicar? Como poderia transmitir a essência de meses de sofrimento, de falhas repetidas, de momentos de desespero e, finalmente, de compreensão profunda? Paciência, ela respondeu simplesmente. E empatia. Marcos riu, um som que não era desagradável, mas também não era completamente genuíno. Escuta, menina, você tem talento, verdadeiro talento. Mas você sabe o que faria isso importar? Uma competição,
Uma prova pública de que você pode fazer o que fez com esse cavalo. Ele explicou o conceito. Havia uma competição regional em 2 semanas, no qual os melhores treinadores de cavalos competiriam, mostrando suas habilidades com animais selvagens. O desafio era simples. Aquele que conseguisse estabelecer melhor controle sobre um cavalo indócil seria declarado vencedor. Você competiria comigo? Perguntou Clara, surpresa. Sim, respondeu Marcos, porque honestamente acho que você é melhor do que eu. E quero ver você provar isso ao mundo. Quero ver essa região toda reconhecer o talento que existe em uma garota simples que ninguém nunca levou a sério. Clara considerou a proposta. A ideia a assustava. Ela havia passado sua vida inteira desejando ser reconhecida, mas também havia aprendido a aceitar a invisibilidade como um escudo contra a rejeição. Se participasse dessa competição e fracassasse, seria humilhado publicamente. Seria mais um fracasso adicionado à sua longa lista de decepções. Mas há muito aprendera que o verdadeiro crescimento nunca vinha da segurança. Vinha de dar um passo em direção ao desconhecido. Eu compito, disse Clara. O dia da competição chegou com um sol brilhante e uma multidão de pessoas reunidas em um grande estádio ao ar livre. Deve haver mais de 1000 pessoas ali, observando, jornalistas, fazendeiros, pessoas da cidade. Todos vieram ver se alguém conseguiria fazer o impossível, domar um cavalo selvagem e furioso em menos de 1 hora. Marcos competiu primeiro. Seus movimentos eram técnicos, precisos e educados. Ele havia trazido um cavalo que, embora selvagem, tinha certo nível de educação anterior. Em 30 minutos, ele havia estabelecido controle total. A multidão aplaudiu educadamente. Então chegava a hora de Clara. Quando ela entrou na arena, levando fogo pelas rédeas, houve um momento de silêncio. Muitos na plateia reconheciam Fogo, sabiam de sua reputação, sabiam que esse cavalo havia atacado e prejudicado muitas pessoas. Clara soltou as rédeas. Fogo ficou livre para fazer o que quisesse. A multidão se sobressaltou, esperando o pior. O cavalo se moveu rapidamente, seus cascos batendo contra o solo da arena em padrões desenfreados. Ele se erguia sobre as patas traseiras. Ele disparou em volta do espaço. Clara permaneceu calma. Ela não correu, não gritava instruções. Ela apenas se movia com Fogo, acompanhando seus movimentos com graça fluida. E cada vez que Fogo se aproximava dela, em vez de atacar, ele ralentizava. Havia uma mudança em seu comportamento. A multidão começou a compreender o que estava acontecendo. Isso não era dominação, era dança. Era uma conversa silenciosa entre uma menina e um animal que havia aprendido, através de meses de dedicação, a confiar uma na outra. Nos últimos minutos, Clara se posicionou no centro da arena. Fogo galopava em volta dela em círculos perfeitos, seu movimento controlado não pela força, mas pela confiança mútua que haviam construído. Quando o tempo se esgotou, Clara estendeu a mão e Fogo Cavalo parou. Ele caminhou até ela, descansou sua cabeça contra seu peito. O estádio inteiro explodiu. As pessoas se levantaram em pé, gritavam, aplaudiam com uma intensidade que Clara nunca havia experimentado. Marcos, que estava assistindo de perto, tinha lágrimas nos olhos. Clara não se sentiu como uma vencedora naquele momento. Ela se sentiu como alguém que finalmente havia sido vista. Alguém que havia sido reconhecido. Alguém cujo valor havia sido validado pelo mundo exterior. E naquela validação, algo dentro dela despertou. Esta é uma história que precisa ser compartilhada. Se você chegou até aqui, está conhecendo uma transformação verdadeira. Clara passou de uma menina invisível a alguém que o mundo inteiro reconhece. E você pode ser parte disso. Inscreva-se no canal, dê seu like e compartilhe com toda a sua família e amigos.
porque histórias assim inspiram pessoas a acreditar que mudanças transformadoras são possíveis. Vamos continuar até o final. Após a competição, tudo se transformou com uma rapidez que deixou Clara tonta. Pessoas que nunca havia visto antes procuravam-na, oferecendo oportunidades. Um homem de negócios local chamado Rodrigo ofereceu financiamento para um projeto que ela sempre havia sonhado em criar: uma escola de treinamento de cavalos. Não apenas um lugar onde animais selvagens fossem adestrados, mas um espaço onde jovens em situações de risco, como ela havia sido, pudessem encontrar propósito através da conexão com os cavalos. Clara aceitou. Levou meses de planejamento, construção e preparação. Mas 6 meses após a competição, a escola de treinamento equestre Clara abriu suas portas. Não era um lugar luxuoso. Os estábulos eram simples, as instalações funcionais, mas o propósito era claro e poderoso. Clara começou a receber adolescentes das comunidades pobres da região. Meninos e meninas que, como ela, tinham pouco a perder e tudo a ganhar. Ela os ensinava não apenas técnicas de treinamento, mas também valores de paciência, empatia e autoconhecimento. Os resultados foram quase imediatos. Um menino chamado Felipe, que havia vindo de uma família quebrada e era consumido pela raiva, passou 2 meses trabalhando com um cavalo jovem chamado Raio. Ao final, não apenas o cavalo havia mudado, mas Felipe também. Ele havia aprendido que sua raiva tinha origem, que sua fúria havia sido uma resposta ao trauma e que era possível transformá-la em força. Uma menina chamada Ana Maria, que havia sido vítima de negligência extrema, encontrou em uma égua chamada Esperança a ponte que precisava para reconectar-se com a esperança. Ela cuidava do animal com dedicação que surgia de um lugar profundo de compreensão mútua. A escola começou a ganhar reputação, não apenas na região, mas em cidades vizinhas também. Jornalistas começaram a visitar para contar a história de Clara. Ela apareceu em jornais locais, em estações de rádio. A história de uma menina abandonada que havia se redimido através da conexão com um cavalo selvagem era exatamente o tipo de narrativa que o mundo ansiava ouvir. Mas Clara não estava apenas ficando famosa. Ela estava ficando rica. Rodrigo, o homem de negócios que havia financiado a escola, percebeu o potencial comercial da operação. Ele sugeriu expandir, criar filiais em outras cidades, oferecer programas de treinamento mais sofisticados, incluir não apenas adolescentes em risco, mas também pessoas abastadas que desejavam aprender com Clara as técnicas revolucionárias que ela havia desenvolvido. Clara hesitou. Ela receava que a ganância pudesse corromper o propósito genuíno que havia nascido em seu coração. Mas depois compreendeu algo importante. Mais dinheiro significava mais recursos para ajudar mais pessoas. Significava poder expandir seu alcance, sua influência, seu impacto. Ela consentiu com a expansão. Nos 2 anos seguintes, a escola de treinamento equestre Clara abriu filiais em 5 cidades. Ela desenvolveu um currículo estruturado, publicou um livro sobre suas técnicas de treinamento baseadas em empatia e conexão emocional, ofereceu seminários e workshops. E então, ela teve uma ideia que mudaria tudo novamente. Clara criou um programa especial chamado Cavalos que Curam. Este não era apenas um programa de treinamento, era um programa de terapia. Ela trabalhou com psicólogos e terapeutas para estruturar sessões onde crianças traumatizadas, pessoas que sofriam de transtornos de ansiedade, vítimas de abandono e abuso, poderiam se conectar com cavalos e, através dessa conexão, iniciar processos de cura genuínos. Os resultados foram transformadores. Uma criança que havia passado anos muda após sofrer um trauma, conseguiu falar novamente após semanas trabalhando com um cavalo.
Um adolescente que havia perdido a esperança após ser abandonado pelos pais, encontrou um propósito ao cuidar de um animal que também havia sofrido negligência. Uma mulher que havia carregado ansiedade debilitante por décadas, descobriu paz ao se conectar com os ritmos naturais de um cavalo. Histórias como essas começaram a se multiplicar e com elas veio a riqueza. Aos 28 anos, Clara havia se tornado milionária. Suas contas bancárias refletiam um número que ela nunca havia imaginado que possuiria. Ela recebeu prêmios regionais e nacionais. Universidades a convidavam para palestrar. Havia demanda em todo o país para suas técnicas inovadoras. Mas aqui está o aspecto mais importante de sua história. Clara não se perdeu na riqueza. Enquanto alguns de seus contemporâneos que alcançaram sucesso se tornaram obcecados com luxo e acúmulo de possessões, Clara fez o contrário. Ela viveu de forma simples, tinha uma casa modesta, dirigia um carro velho e confiável. Suas roupas eram práticas, não ostentavam todas. Toda a riqueza que ela acumulava, além de suas necessidades básicas, era dirigida para a expansão de seus programas. Clara criou uma fundação, a Fundação Clara para a Cura através de Cavalos. Essa fundação oferecia programas de terapia equestre gratuitamente para famílias de baixa renda, para crianças do sistema de proteção social, para pessoas que, como ela havia sido, não tinha recursos para pagar por qualquer tipo de ajuda. Ela construiu centros equestres em comunidades carentes. Ela treinou centenas de jovens para se tornarem terapeutas equestres, criando empregos e oportunidades em regiões onde havia pouca esperança. Sua riqueza não era medida em dólares, embora certamente houvesse muitos. Era medida no número de vidas transformadas, no número de crianças abandonadas que haviam encontrado um propósito, no número de adolescentes em risco que haviam decidido viver em vez de desistir, no número de pessoas traumatizadas que haviam encontrado caminhos para a cura. E tudo isso havia começado em um campo aberto, onde uma menina invisível havia olhado nos olhos de um cavalo selvagem e havia reconhecido a si mesma. 8 anos após abrir sua primeira escola, Clara dirigia-se para o seu centro de treinamento em uma manhã de segunda-feira. Era um dia comum, mas também era o dia em que a Fundação Clara abriria seu 12º centro equestre. Desta vez em uma comunidade que havia sido flagelada pela pobreza extrema durante décadas. Enquanto dirigia, ela pensava em sua jornada, de uma criança deixada em um cesto de vime, rejeitada, invisível, solitária, para uma mulher que agora havia tocado a vida de mais de 3.000 pessoas. Não era um final que ela teria imaginado anos atrás. Quando chegou ao novo centro, encontrou algo que a deixou paralisada. Havia crianças, dezenas delas, crianças que haviam vindo de um orfanato local, crianças que eram como ela havia sido, e elas estavam sorrindo, estavam rindo, estavam explorando o novo espaço com olhos cheios de curiosidade e esperança. Uma menina pequena, não poderia ter mais de 8 anos, se aproximou de Clara. "Você é a professora Clara?" perguntou. "Sou", respondeu Clara, ajoelhando-se para estar no nível dos olhos da criança. "Meu irmão me disse que você também morou em um orfanato, que sua mãe te deixou sozinha." A menina fez uma pausa. "É verdade?" Clara sentiu lágrimas queimando em seus olhos. "É verdade, querida. Também foi abandonada. E agora você é rica? E ajuda outras pessoas?" "Agora sou rica, sim", confirmou Clara. "Mas a parte importante não é a riqueza. A parte importante é que descobri que ser abandonada não me definiu. O que me definiu foi o que eu escolhi fazer com minha dor." A menina abraçou Clara. Naquele abraço simples, toda a complexidade da vida de Clara se condensou. Toda a dor, toda a luta, toda a perseverança convergia em um momento de pura conexão humana.
Um ser que havia sofrido, reconhecendo o sofrimento em outro, oferecendo o consolo que apenas alguém que compreende verdadeiramente pode oferecer. Nos meses seguintes, Clara expandiu ainda mais seu trabalho. Ela não apenas oferecia programas para crianças, mas também criou um programa especial chamado Encontrando Minha Mãe. Um espaço onde pessoas que haviam sido abandonadas podiam processar seu trauma com a ajuda de terapeutas, explorando seus sentimentos sobre abandono e construindo identidades que não eram definidas por rejeição parental. Paradoxalmente, durante este tempo, Clara também recebeu uma carta. Vinha de uma mulher em uma cidade distante. Uma mulher que havia lido sobre a história de Clara em um jornal nacional. A carta dizia: "Meu nome é Patrícia. Tenho 72 anos. Há 55 anos, deixei uma criança, uma menina, na porta de um orfanato. Eu era jovem, assustada e acreditava que era o melhor que eu poderia fazer. Mas todos os dias, desde então, meu coração carregou esse peso. Recentemente, li sobre você, sobre uma menina que foi deixada no orfanato Santa Maria quando tinha alguns dias de idade. Os detalhes combinam. Você é minha filha, e se for, eu gostaria muito de conhecê-la, não para pedir perdão, porque compreendo que talvez nunca possa receber, mas para finalmente contar a verdade de por que fiz o que fiz." Clara leu a carta várias vezes. Sua primeira reação foi de raiva que havia estado enterrada há décadas, esperando este momento. Como essa mulher poderia aparecer agora, após toda uma vida de ausência, esperando ser recebida com os braços abertos? Mas então Clara pensou em fogo. Pensou em como ela havia compreendido que nem sempre a fúria era a resposta, que nem sempre a dominação era a solução, que às vezes a coisa mais corajosa que alguém poderia fazer era se abrir para a possibilidade de compreensão, mesmo com aqueles que haviam nos ferido. Clara respondeu à carta, não com perdão imediato, com abertura para a possibilidade. Ela convidou Patrícia para visitar um de seus centros equestres. Quando Patrícia chegou, era uma mulher baixa, enrugada, com cabelo branco e olhos que carregavam décadas de peso. Clara a reconheceu imediatamente, não porque se lembrava de seu rosto, mas porque via a si mesma refletida naquele rosto envelhecido. Elas não abraçaram imediatamente. Elas simplesmente se olharam. "Por quê?" perguntou Clara simplesmente. "Por que você me deixou?" Patrícia respirou fundo. "Porque tinha 17 anos e estava gestante de um menino que não me queria. Porque minha família estava envergonhada. Porque as opções que eu tinha naquele tempo eram limitadas. Porque acreditava que dar você para um orfanato, onde teria comida e educação, era melhor do que tê-la criada em pobreza e rejeição com um homem que não nos queria." A voz de Patrícia tremeu. "Mas cada dia, todos os dias, me arrependi dessa decisão. Não porque abandonei você, mas porque abandonei você de forma que não permitisse a possibilidade de nos reencontrarmos. Porque nunca deixei informações que pudessem ajudá-la a me encontrar. Porque priorizei meu próprio medo acima de seu direito de conhecer sua origem." Clara chorou. Não lágrimas de reconciliação, mas lágrimas de compreensão. Lágrimas que reconheciam que seu passado não havia sido apenas abandono. Havia sido abandono nascido de circunstâncias complexas, de uma mulher que havia sido tão jovem e assustada quanto Clara havia sido. "O que você fez?" perguntou Clara. "Com sua vida?" "Casei com outro homem, um homem gentil", respondeu Patrícia. "Tive 3 filhos. Cresci, envelheci e carreguei o peso de você comigo todos os dias." Clara estendeu a mão e tocou a mão de sua mãe. "Eu não vou fingir que isso apaga a dor", disse Clara, "mas vou permitir que você me conheça. Você pode aprender quem eu me tornei." Patrícia e Clara passaram a tarde juntas. Patrícia assistiu Clara trabalhar com os adolescentes.
Viu a magia que sua filha havia criado, a forma como meninos e meninas que haviam sido descartados pela sociedade floresciam sob seu cuidado e compreensão. E no final do dia, Patrícia compreendeu algo profundo. Sua filha não havia sido perdida. Sua filha havia se transformado. Nos meses seguintes, Clara e Patrícia desenvolveram um relacionamento novo. Não era o relacionamento mãe-filha que teria sido se Patrícia não a tivesse abandonado. Era algo diferente. Era uma conexão entre duas mulheres que haviam sofrido sob o peso de circunstâncias que estavam além de seu controle, que haviam encontrado formas de continuar, que havia finalmente se reconciliado com o passado. Patrícia começou a trabalhar nos centros equestres de Clara como voluntária. Ela conheceu seus netos, os filhos de Clara, com um homem gentil que havia encontrado anos antes. Ela conheceu a comunidade que sua filha havia criado. E quando Patrícia faleceu, 3 anos depois, o legado que deixou não era apenas genético. Era um legado de compreensão. Uma comprovação de que mesmo os erros mais profundos podem ser transformados em oportunidades para crescimento e conexão. Chegou a hora de você fazer parte dessa história de transformação. Se esta narrativa tocou seu coração, se você se vê em Clara, se você acredita que histórias de superação precisam ser espalhadas pelo mundo, então este é o momento. Inscreva-se no canal agora. Dê like a este vídeo, compartilhe com suas famílias, seus amigos, suas comunidades. Porque quando você compartilha histórias como essa, você não está apenas apoiando este espaço. Você está dizendo a outras pessoas que transformação é possível. Que mesmo que você tenha começado em um cesto de vime, abandonado pelo mundo, você pode se tornar alguém que transforma vidas. Continue com a gente para a conclusão. Aos 35 anos, Clara recebeu um convite para falar em uma conferência internacional sobre terapia equestre. Seria em um auditório em Madrid, diante de psicólogos, terapeutas, pesquisadores e líderes do setor de saúde mental de toda a Europa. Clara aceitou. Na noite anterior à sua apresentação, ela ficou acordada, revisando suas notas. Mas não estava nervosa. Ela havia aprendido há muito tempo que a nervosidade era apenas energia aguardando para ser transformada em propósito. Quando chegou o momento de sua fala, Clara subiu ao palco e olhou para a plateia. Meu nome é Clara, começou. Há 35 anos fui deixada em um cesto de vime, fui criada em um orfanato, fui negligenciada, fui abandonada, fui invisível. Ela fez uma pausa. E hoje estou aqui para contar sobre como isso me salvou. Durante os próximos 45 minutos, Clara contou sua história. Não de forma triunfalista ou enaltecedora, com honestidade bruta. Ela descreveu a dor do abandono, a luta com a depressão, o desespero que havia experimentado. Mas também descreveu a descoberta de propósito através da conexão com animais, a transformação que ocorre quando duas criaturas feridas se reconhecem. E ela descreveu sua metodologia, como ela havia desenvolvido, através de anos de prática e reflexão, uma abordagem única para a terapia equestre que combinava elementos de psicologia, comportamento animal, educação e empatia radical. Como essa abordagem havia transformado a vida de milhares de pessoas. O que eu descobri, disse Clara, aproximando-se do microfone, é que trauma é universal. A forma como respondemos ao trauma pode parecer diferente de pessoa para pessoa, mas o núcleo é o mesmo. Quando somos feridos, nós construímos paredes. Quando somos abandonados, nos tornamos selvagens interiormente, e a única forma de transcender esse estado é através da genuína compreensão de que você não está sozinho nessa experiência. Ela respirou fundo.
Quando você cuida de um cavalo que também foi traumatizado, que também foi negligenciado, que também construiu paredes de fúria, você compreende em seu núcleo mais profundo que a cura não vem de dominar aquilo que é selvagem. Vem de reconhecer a selvageria em você mesmo, de aceitá-la e de escolher diariamente transformá-la em força compassiva. A plateia permanecia em silêncio absoluto. Este é o trabalho que estou fazendo. Este é o trabalho que qualquer um de vocês poderia fazer também. Não necessariamente com cavalos, mas com qualquer conexão genuína que permita que duas criaturas feridas se reconheçam e, dessa forma, curessem uma a outra. Quando Clara terminou sua fala, a multidão se levantou. O aplauso era ensurdecedor. Após sua apresentação em Madrid, Clara recebeu convites de universidades, institutos de pesquisa e organizações de saúde mental em todo o mundo. Ela começou a oferecer cursos de treinamento para terapeutas que desejavam incorporar técnicas equestres em sua prática. A Fundação Clara expandiu para 30 países. Em cada um deles, havia centros oferecendo terapia equestre para pessoas que sofriam de trauma, abandono, ansiedade, depressão e uma miríade de outras dificuldades emocionais. Os dados começaram a se acumular. Pesquisadores acompanharam os resultados. Em um estudo realizado pela Universidade de Barcelona, 92% dos participantes que completavam o programa de 12 semanas de terapia equestre relatavam uma redução significativa em seus sintomas de ansiedade. 88% reportavam melhora em autoestima e autocompaixão. Mas os números não contavam a história real. A história real era Lucas, um menino de 14 anos que havia tentado deixar a vida após ser rejeitado por seus pais por sua orientação sexual. 6 meses trabalhando com um cavalo em um dos centros de Clara, ele havia se encontrado novamente. Ele havia compreendido que rejeição não era um reflexo de seu valor, mas um reflexo dos limites de compreensão daqueles ao seu redor. A história real era Maria, uma mulher de 51 anos que havia carregado a culpa de ter sido uma vítima de abuso durante sua infância. Através do trabalho com os cavalos, ela havia finalmente compreendido que o abuso não havia sido culpa dela. Que ela merecia compaixão, não condenação, que ela poderia se curar. A história real era infinita. Era repetida em centros equestres em Madrid, São Paulo, Jacarta, Cidade do Cabo, Bangkok, Sydney. Era repetida a cada dia quando uma pessoa que havia estado perdida encontrava a si mesma através da conexão com um animal que também havia estado perdido. Aos 38 anos, Clara era uma mulher que havia transcendido suas circunstâncias de nascimento completamente. Mas ela nunca esqueceu de onde havia vindo. Ela nunca permitiu que o sucesso a distanciasse da realidade do abandono, da negligência e da invisibilidade. Uma vez por mês, ela visitava o orfanato Santa Maria. Aquele edifício cinzento onde havia passado sua infância continuava existindo. Mas agora era diferente. Clara havia trabalhado com as autoridades para transformar o lugar. As paredes ainda eram de pedra, mas agora era iluminada por janelas grandes. Havia um jardim verde. E mais importante, havia um estábulo onde crianças negligenciadas podiam aprender exatamente o que Clara havia aprendido: que a conexão com outro ser vivo que compreende sua dor é transformadora. As crianças do orfanato conheciam Clara. Sabiam que ela havia vindo de lá. Sabiam que ela havia sido como eles. E ao vê-la, elas viam a si mesmas. Elas viam possibilidade onde antes havia apenas desespero. Clara estava em seu escritório quando recebeu uma visita inesperada. Era fogo. Bem, não era mais fogo, tecnicamente. O cavalo tinha 32 anos agora, uma idade avançada para um cavalo. Seus movimentos eram mais lentos, seu pelo era grisalho. Seus olhos, embora ainda brilhantes, carregavam o peso dos anos.
Mas era ainda Fogo, o mesmo animal que havia mudado tudo. Clara havia feito um acordo com o centro equestre que mantinha o cavalo. Fogo passaria seus últimos anos na propriedade de Clara, onde poderia descansar e viver uma vida de aposentadoria confortável. Quando viu Fogo caminhando lentamente em sua direção, Clara chorou. "Olá, velho amigo", sussurrou, abaixando a cabeça contra a testa do cavalo. Fogo relinchava suavemente. Naquele momento, Clara compreendeu algo que havia suspeitado durante anos. Fogo havia sido exatamente aquilo que ela precisava não apenas para se encontrar. Fogo havia sido exatamente aquilo que o mundo precisava para compreender uma verdade fundamental: que a compaixão verdadeira não vem de perceber a diferença entre você e aquele que sofre. Vem de reconhecer a similaridade fundamental. Vem de compreender que todo ser, animal ou humano, que ha sido ferido, tem dentro de si uma selvageria que clama por compreensão. E quando dois seres feridos se encontram com abertura autêntica, algo mágico acontece. Algo que transforma ambos. Clara passou as próximas horas simplesmente com Fogo. Eles caminharam juntos pela propriedade. Ela o alimentou. Ela descansou sua cabeça contra seu pescoço. E naquela quietude compartilhada, ela refletiu sobre toda a sua vida. De uma menina deixada em um cesto, solitária e invisível, para uma mulher que havia transformado a vida de dezenas de milhares de pessoas. De um orfanato frio e cinzento, para centros equestres de cura em 30 países. De uma vida que começou com rejeição, para uma vida dedicada a oferecer aceitação para aqueles que haviam sido rejeitados. E tudo havia começado com um cavalo selvagem, um animal que havia sido como ela, um animal que havia recusado ser domado pela força, que havia insistido em autenticidade, que havia exigido empatia. Quando olhou para o pôr do sol naquela tarde, Clara compreendeu que não era milionária por causa do dinheiro. Era milionária porque havia acumulado as riquezas mais valiosas que qualquer pessoa poderia acumular. O conhecimento de sua própria capacidade de transcendência, a compreensão profunda da capacidade humana de cura e o privilégio de ter tocado a vida de incontáveis pessoas que, como ela, haviam sido deixadas para trás. Você chegou ao final da história de Clara. E agora precisa fazer sua parte nesta transformação. Esta não é apenas uma história sobre uma menina e um cavalo. É uma história sobre a possibilidade ilimitada que existe dentro de cada um de nós. É uma história que demonstra que nenhuma rejeição é tão profunda que não possa ser transformada em propósito. Nenhum trauma é tão devastador que não possa se tornar a base para a compaixão. Se esta história tocou você, então inscreva-se no canal agora, dê seu like, compartilhe com cada pessoa que você conhece, porque quando você espalha histórias como essa, você está dizendo ao mundo inteiro que somos mais fortes juntos, que transformação é possível, que mesmo que você tenha começado em um lugar escuro, você pode se tornar uma luz para os outros. Obrigado por estar nesta trajetória conosco. Sua inscrição e seu compartilhamento significam que haverá mais histórias inspiradoras como essa. Vamos continuar transformando vidas juntos. Até o próximo vídeo.